Um dos pontos fundamentais da questão das cotas raciais e que todos os defensores, pelo menos boa parte, dizem, hoje alguns já dizem algo diferente, né? É de que o sistema de cotas ele precisa ser temporário, ele é uma medida temporária. Então eu aplico ele aqui e vou alcançar um resultado. Que resultado é esse? É a inclusão das pessoas negras nas universidades, nos concursos públicos, em locais de destaque. E aí, quando eu alcanço essa igualdade, o que eu faço? Eu revogo as cotas. Então, essa história de que, tô querendo dividir o Brasil, isso e aquilo, é mentira, porque as cotas vão ser revogadas. Bom, pois bem, nós temos 193 países reconhecidos pela ONU. A experiência com cotas raciais, ela começa meados de 1950. Eu acho que a experiência mais antiga deve ser a da Índia, que tem ali algumas ações afirmativas, principalmente para os chamados intocáveis naquele regime de castas. Destes 193 países, Jones, de todos aí que possam ter implementado um sistema de cotas raciais, de ação afirmativa, para compensar essas desigualdades, me cita aí pode ser um só. Um país que tenha aplicado o sistema de cotas, tenha sido bem sucedido e, portanto, a revogou. E aí, depois que você citar esse país, me explica como que a história e a experiência dele se relaciona com o Brasil, né? Afinal de contas, é importante a gente fazer esta relação das experiências internacionais com aquilo que nós estamos aplicando no nosso país. 5 minutos. 5 minutos, Sua né? resposta. Perfeito. Gente, vamos lá. Eu quero, por favor, que de hoje até o final do ano, toda vez que o Holliday postar alguma coisa nas redes sociais, todo mundo vai lá e pergunta, e o Pix? Vocês viram que ele não respondeu. Ele fugiu do assunto, ele tremeu na base, ele quis sair do assunto da ofensiva imperialista dos Estados Unidos contra o Brasil. Eu quero que você, trabalhador, trabalhadora, a gente tem quantas pessoas ao vivo? 60 mil pessoas. Pronto. Ao vivo. Eu quero que as 60 mil pessoas que estão ouvindo a gente agora e que vão ver esse debate depois, prestem atenção. Eu perguntei 2 vezes, Fernando Holliday, qual é sua posição sobre a intervenção imperialista do governo Trump no Brasil, em que as Big Techs, em parceria com as empresas de capital financeiro, operadoras de cartão, estão incomodadas porque perderam espaço no mercado brasileiro para o Pix. Elas querem controlar os dados de transação financeira no Brasil e querem que você, trabalhador e trabalhadora do Brasil, toda vez que for fazer uma transação financeira, pague, por exemplo, aquela taxinha do cartão, sabe? Então, hoje em dia, é comum no dia a dia de todo o povo trabalhador, ou prefere que pague no cartão ou no Pix. Não, é melhor pagar no Pix, porque no cartão tem a taxinha, né? Então, todo pequeno comerciante... Robertinho tem um restaurante, vocês têm uma loja de brinquedo, todo pequeno comerciante sabe. É melhor receber no Pix ou em dinheiro vivo, porque no cartão tem a taxinha. Então, isso é fundamental, inclusive, hoje na economia popular do nosso país. Tem uma potência imperialista atacando o Pix, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Brasil, uma tecnologia, inclusive, que é exemplo mundial, que pode ser um instrumento para cooperação com outros países, em compartilhamento de tecnologia, buscando parcerias comerciais que sejam vantagiosas para o Brasil. E aí eu te pergunto 2 vezes, tu se nega a responder e tu quer voltar para o debate do bloco anterior para ver se fica menos feio. Por que você não consegue condenar a intervenção da potência imperialista contra o seu país? Veja, eu participei de um debate contra 20 conservadores e ficou muito claro que quem defende realmente a soberania nacional brasileira, quem é realmente defensor do nosso país contra as agressões imperialistas, somos nós, comunistas. Porque a direita, a extrema-direita, os setores da burguesia interna, eles não defendem o Brasil. Eles não defendem a soberania nacional brasileira. Eles odeiam e têm nojo do povo trabalhador brasileiro. Eles tratam o Brasil como uma mera área de exploração. A maioria deles, inclusive, nem vivem no Brasil. Figuras como Jorge Paulo Lemann nem no Brasil moram. Aqui é só a plataforma para sugar riqueza e moram na Europa, moram em Miami, não se importam com o Brasil. Neste momento, a maior potência econômica e militar da Terra está atacando a soberania nacional brasileira. E aí, veja, olha a desculpa do Holliday. Ele quer que você, Dona Maria, que está lá em Salvador e que vende acarajé, que você seja prejudicada porque é o frouxo, corrupto, genocida e canalha do Bolsonaro, Bolsonaro está sendo perseguido, então vamos prejudicar a economia brasileira, vamos prejudicar a trabalhadora lá em Salvador,
vão prejudicar o trabalhador lá em Santa Catarina, vão prejudicar o comerciante lá em Manaus, vão prejudicar o trabalhador da Conda Boa Vista lá em Recife. Você percebe como esse povo odeia o Brasil? Você percebe como esse povo não se preocupa com o nosso povo? Não se preocupa com o bem-estar da população? O Brasil, Robertinho, também tem a segunda maior reserva de terras raras do Brasil. O que é que são terras raras? É um conjunto de 17 elementos químicos que são fundamentais na produção de smartphones, de fones de ouvido, de placas solares, de chips e por aí vai. Veja, hoje a guerra tecnológica entre Estados Unidos e China está muito centrada justamente nessa fronteira tecnológica que depende das terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. Isso é uma riqueza muito importante, inclusive uma parte boa das terras raras está lá em Minas Gerais. Minas Gerais, Maranhão, Pará, Goiás e por aí vai indo. O Trump falou que quer as terras raras do Brasil. Veja, é uma potência estrangeira dizendo para o Brasil, que tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras, que quer tomar as terras raras do nosso país. A gente está, nesse momento, enfrentando o desafio de colocar em debate, de criar uma grande mobilização na opinião pública brasileira, de uma perspectiva anti-imperialista em defesa da soberania nacional, que as terras raras do Brasil têm que ser exploradas pelo povo brasileiro, para gerar riqueza para a classe trabalhadora brasileira, para desenvolver soberania tecnológica, para desenvolver complexidade produtiva. E aí ele se nega a falar do tema. São os falsos patriotas. São os vendilhões da pátria. É o Joaquim Silvério dos Reis dos dias atuais. Fernando Holliday, o que você acha do Trump querer tomar as terras raras do Brasil? E não fuja da pergunta dessa vez, não. Peraí que eu dei. Ih, deu ruim. Cadê o Matheus aqui pra consertar esse trem aqui? Eu já começou a me... Atrapalhou o fluxo, hein? Aqui, ó, peraí. Aqui. Vou pegar aqui o merchinho. Aqui. Volta o cronômetro aqui. Esse aqui? Aí, agora deu. Vamos lá. 2 Valeu, minutos, Matheus. Holly. Gente, de todos os debates que eu participei, isso aqui, que eu acabei de ver, e vocês também, é a coisa mais bizarra da vida, assim. Tipo assim, eu perguntei pra ele, foi uma pergunta muito simples. Em um trecho do debate sobre racismo. Eu perguntei pra ele, dos 193 países reconhecidos pela ONU, quantos aplicaram as cotas raciais e deu certo e acabou? Conseguimos a igualdade. Ele teve 5 minutos pra responder. Falou do Pix, falou do Trump, falou dos trabalhadores, mas passou longe de responder. Mas assim, é bizarro. Eu já vi, a pessoa entra no tema e foge, porque não tem uma resposta, mas fica dentro do tema que está sendo discutido. Isso aqui foi bizarro. Eu me senti atendendo um paciente da ala psiquiátrica. Nunca vi um negócio desse. E sabe por que ele não respondeu? Porque não existe. Dos 193 países que aplicaram cotas raciais, nenhum conseguiu revogar. Porque simplesmente ela não atinge o seu sucesso final. Agora, quanto às sanções do Trump, já que você quer tanto entrar nesse tema, eu repito, como se resolve uma ditadura, Jones? Como se resolve uma ditadura de dentro? É óbvio que as pessoas sofrem porque não podem falar, as pessoas sofrem porque estão presas injustamente. Teve morador de rua preso por meses, sem ter feito nada, porque ele morava na rua. Um pipoqueiro e um vendedor de sorvete, porque estavam vendendo pipoca e sorvete. Essas pessoas também sofreram. E sofreram porque estamos numa ditadura, e toda ditadura é terrível, Jones. E ela é tão terrível que você não teve coragem aqui de repetir o que você falou dos ministros do Supremo, porque você sabe que estamos numa ditadura e você não fala porque é covarde e hipócrita. 3 minutos, Jones. Qual a pergunta, Jones? Vamos lá, gente. Preste atenção. Na réplica, eu vou dar os dados sobre o resultado da política de cotas no Brasil, mas eu não vou deixar ele fugir do tema, viu? É uma questão, pra mim, central, porque o tema do debate é Brasil e movimento negro. A gente teve um primeiro bloco sobre questão racial e a gente vai, no segundo bloco, agora falar sobre o Brasil. Veja, o Fernando, ele não respondeu sobre as terras raras, ele não respondeu sobre o Pix, e ele continua sustentando a ideia de que na ditadura as pessoas sofrem. Então, veja, na lógica deles, presta atenção, você trabalhador, trabalhadora. Na lógica deles, eles querem
que a população sofra para garantir o ganho de empresas dos Estados Unidos. Eu vou repetir pela terceira vez. As Big Techs, como o Google e o WhatsApp, estão incomodadas porque os pagamentos online não estão sendo feitos pelo WhatsApp Pay e pelo Google Play, mas sim pelo Pix. É uma questão não só de controle dessas transações, como de controle também de dados. E a Visa, a Mastercard e por aí vai, também perderam espaço hoje por causa do Pix, já que o Pix não tem taxa e no cartão de crédito tem taxa. Isso é um interesse direto das Big Techs. Isso é um interesse direto da Visa, da Mastercard. Eu vou perguntar pela terceira vez. Fernando Holliday, você defende o interesse das Big Techs? Você defende o ataque ao Pix? Você defende que o Pix seja sabotado para garantir o interesse de empresas dos Estados Unidos que estão articuladas com o governo Trump, com o imperialismo estadunidense? Vou perguntar pela segunda vez. Fernando Holliday, você defende a postura do governo Trump? E aí, veja, ou é burrice ou é safadeza. Ou é burrice ou safadeza. O Brasil vive uma ditadura. Que ditadura? O governo Trump tá querendo tomar as terras-jaras do Brasil. Qual é a relação disso com o STF, Alexandre de Moraes? Tomar as terras-jaras do Brasil. O governo Trump ataca o Pix. Qual é a relação disso com o STF, Alexandre de Moraes? Com o Bolsonaro? O governo Trump mente dizendo que tem déficit comercial com o Brasil e ameaça um tarifaço de 50%, que inclusive, se fosse aplicado como na medida inicial, ia afetar diretamente mais de 150 mil empregos no Brasil. É isso mesmo? É tomar as terras raras do Brasil para defender os direitos humanos, né? Como é que é isso? Veja, o que o governo Trump fez foi colocar essa questão do Bolsonaro, essa questão de Alexandre de Moraes, para ter entreguistas, vendilhões da pátria, como esse sujeito aqui, defendendo entregar a soberania nacional brasileira, defendendo entregar as riquezas brasileiras, defendendo uma sabotagem à economia brasileira e dar uma base de legitimidade de massas. Mas o Trump não liga pro Bolsonaro. O Trump não tá preocupado com o Bolsonaro, porque ninguém liga para aquele covarde, para aquele frouxo. Liga o ar-condicionado que tá um calor da desgraça. Vamos ligar. Holliday, 5 minutos, Mateus, liga sua aqui. resposta. Dando favor. Tá quente mesmo, cara. Pronto aí? O Holliday tá na tosse aí, né, Holliday? É, eu tô com tosse, mas não dá, Mas eu tô suando. Tá com calor também, né? Eu não liguei Entendi. por causa disso. Valeu, Bom, vamos lá. gente. Ele falou dessa questão do Trump, ele tá insistindo que eu acho bom as sanções econômicas. Em nenhum momento eu falei que é bom. Em nenhum momento. A questão aqui, e aí a gente percebe de uma ignorância que, assim, eu nem acredito que você falou um negócio desse. O que tem a ver as sanções econômicas com as decisões do STF? Como assim? Sanções econômicas são uma medida clássica, diplomática, de contenção de ditaduras pelo mundo. Os embargos de Cuba foram uma tentativa dos Estados Unidos de conter a ditadura cubana. As sanções econômicas contra a Venezuela foram uma tentativa de conter Maduro. Agora, em relação à Rússia, sanções econômicas estão sendo feitas contra a Rússia para que tente-se acabar com a guerra na Ucrânia. É óbvio que essas coisas se misturam. E se misturam por uma razão muito simples, porque a economia é também uma forma de relação internacional. Agora, você diz o seguinte, o Trump não liga pro Bolsonaro, a questão não é o Bolsonaro. Por que o Trump prejudicaria o próprio país se ele não acha que isso trouxesse algum resultado efetivo para restabelecer a democracia de um aliado? Os Estados Unidos precisam do café, senão os prejudicados serão os americanos, eleitores dele. Os Estados Unidos precisam do suco de laranja, precisam de uma manga, querem comprar essas frutas baratas nos seus mercados. É óbvio que ele não ia prejudicar os seus americanos se não achasse que um aliado importante está com a sua democracia em risco. Não é bom para os americanos, não é bom para o Brasil. Mas o que é pior ainda? O que é pior é ter uma manicure presa por andar em Brasília. O que é pior é ter uma mulher condenada a 17 anos de cadeia por escrever em uma estátua com batom "Perdeu Mané", enquanto vocês, por anos, nas ruas pelo Brasil, picharam paredes, invadiram prédios públicos, quebraram vidraças de banco, de prédios públicos e de prédios privados. Os black blocs foram um horror.
em 2013. Tomaram conta do Brasil inteiro. Quantos foram condenados a 1 dia de cadeia? Vocês mataram um repórter da Band. Você lembra disso? Você lembra quando um Black Bloc soltou a desgraça de um rojão num repórter, pai de família que morreu por conta dessa irresponsabilidade? Quantos líderes dos Black Blocs estão presos por 17 anos? Nenhum! E uma mulher com um batom, escrevendo numa estátua, afastada dos 4 filhos, sem poder ir pra casa, porque escreveu numa estátua com um batom? Jones Manuel, eu vou ler outra frase aqui. Porque todos dizem, não, os bolsonaristas falam absurdos. Os bolsonaristas têm que ser punidos porque são radicais. Tem que ir pra cadeia por isso. Olha o que esse cara fala. Assim como eu, por exemplo, sou contra, a princípio, a pena de morte enquanto valor humanista. Agora, no momento de um processo revolucionário, em seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários e pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar os nossos. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição profundamente humanista. Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da revolução, foi sim usado a pena capital em algumas situações contra-revolucionárias. O vídeo dele defendendo morte das pessoas está no ar há anos. Não houve um ministro do STF que tirasse uma ordem de Alexandre de Moraes, uma investigação sequer da Polícia Federal. Ele tá aqui, livre, falando. Mas não tem ditadura. Não tem perseguição contra a direita. Foda-se esse resto do tempo. Nervoso. Vamos lá, o Jones, 2 minutos pra sua... Perfeito. Ô, gente, eu tenho dificuldades de entender quando uma pessoa começa a perder nos argumentos e ela começa a gritar, ela começa a tremer, o lábio dela começa parece que vai estar tendo um problema vascular. Fernando, se acalme, viu? Respire, você tá perdendo um debate, tá feio pra você, mas você gritar, você ficar histriônico, não vai ajudar em nada. Veja, ele, para justificar o ataque dos Estados Unidos ao Brasil, ele falou em sanções econômicas. O Trump colocar que quer tomar as terras raras do Brasil, isso nem se enquadra na categoria de sanção econômica. Veja, tu tentou dar uma lacradinha e foi um absurdo. O ataque ao Pix não se enquadra, inclusive, também na categoria de sanção econômica. Só as tarifas de 50% que se enquadram numa política de sanção. Mas um governo de outro país dizer assim, eu quero tomar as terras raras do seu país, nem se enquadra juridicamente na categoria de sanção. Então a explicação que tu deu nem cabe. Assim, foi um pouco patético. Dito isto, vamos falar aqui sobre o resultado da política de cotas no Brasil. Deixa eu abrir aqui para citar os dados certinho. Veja, vamos lá. Política de cotas, seu resultado no Brasil. Um estudo feito pela UFBA, o UNB, o FRJ, Universidade Federal de Minas Gerais, Federal de Santa Catarina e Estadual do Rio de Janeiro e Unicamp traz os seguintes dados. Entre 2012 e 2016, o percentual de ingressantes oriundos de escola pública nas instituições federais pulou de 55% para 64%. O grupo mais beneficiado pela política foram pretos, pardos e indígenas da rede pública, que hoje são mais de 50% dos matriculados. A Universidade Brasileira, ela conseguiu ter, no geral, a maioria de pessoas não brancas matriculadas correspondente ao que é a composição étnico-racial do país. O nome disso é resultado positivo, Fernando. Holiday, sua pergunta. É a 5ª rodada, hein, Cabeleira? Vamos lá. Tá legal. Depois, se quiser, a gente continua. Por mim tá... Até porque a galera tá trocando uma ideia bem sadia aqui, tá bem bacana mesmo. Parabéns pra vocês aí, mano, assim. Apesar das emoções afloradas, mas tá bem, preocupado tá bem com o Holiday, construtivo. tô nervoso. Tá bem construtivo. Vamos lá, pronto aí, Holiday? 3 minutos. É a ditadura, Xandão tá chegando. Pera seu tempo aí com o 7 Não, Desculpa, Bert, vai. nem deu tempo aí, vai. Vai lá. Bom, vamos lá. Vocês percebem que o Jones, voltando pro tema das cotas, ele fala da inclusão no Brasil. Mas ele não conseguiu citar um país, o 193, que revogou as cotas pro sucesso. Porque, afinal de contas, é uma política temporária. Tá nas origens. Inclusive, no julgamento do STF, que considerou as cotas raciais legais no Brasil, esse foi um dos principais argumentos.
olha, nós estamos instituindo as cotas porque é preciso incluir a população negra. Um dia isto chegará e nós vamos acabar com as cotas. E isso se repetiu em todos os lugares do mundo. Vocês terem ideia, na Índia, o mesmo discurso aconteceu ainda na década de 50. No Sri Lanka aconteceu, na Malásia aconteceu, na Nigéria aconteceu. Inclusive o Thomas Sowell traz um exemplo muito interessante ali dos Yorubás na Nigéria, que instituíram um sistema de cotas, isso por volta da década de 70, para tentar diminuir as tensões. As tensões aumentaram tanto com o nível das cotas raciais que eles desembocaram em uma guerra civil em 1999, só foi acabar em 2002. Então, o ponto é o seguinte: em nenhum país do mundo se revogou as cotas raciais, porque o objetivo central dela é dividir a população e, mais do que isso, ignorar o problema real, que é a educação das pessoas. Quando eu vou para um vestibular, o meu avaliador não vai olhar uma foto minha. Ele não vai saber se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou pardo. Não vai saber nem meu histórico. Ele vai analisar única e exclusivamente o que eu respondi na prova. Eu respondi A, respondi B, quantas eu acertei, quantas eu errei. O resultado desta prova, está diretamente relacionado à qualidade de ensino que eu tive.